em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 332. Eu sou Rafael Arinelli e vamos celebrar os vivos para nunca esquecer dos mortos. Oi, eu sou Nayara Renault e eu queria saber se eu já posso tirar a carteirinha, o cartão Fidelidade de Cinemação. A gente vai passar a senhora para os nossos atendentes, por favor, diz que 2. Ok. Vai me colocar na musiquinha. Oi, eu sou Isabel Wittmann e eu não consigo assistir esses filmes sem chorar. Nossa, é verdade. E eu tive que reviver esse choro ainda. Eu sou Daniel Cury e a grande questão é se a guerra leva o ser humano ao que ele tem de pior ou se o que o ser humano tem de pior leva à guerra. Pois é. E acrescentaria mais, né, Dani? Ou se a guerra revela o que o ser humano realmente é, viu? Exatamente. Olha, porque é duro. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast 332 para falar sobre um filme, um clássico, que de clássico ele também é tão atual, né? Atual pelas suas discussões, atual pela sua narrativa provocativa que ele traz ali. E a gente resolveu falar hoje sobre esse clássico feito aí, né? Dirigido pelo Steven Spielberg, A Lista de Schindler, um filme sensacional que a gente vai debater aqui e com spoiler, né? Então você que não viu o filme, né? O filme que saiu aí há 20 anos atrás, pô, pelo amor de Deus. Então, né? Saiba que vamos dar spoiler, vamos falar tudo e mais um pouco sobre esse filme. E para bater esse papo, a gente trouxe aqui duas amigas nossas. Uma já tem direito à carteirinha, né? Do Cinemação, que é a Nayara Renault. Merece realmente, porque olha, eu tava olhando aqui a sua lista de episódios que você participou com a gente. Caraca, hein, Nayara, a gente te deve pelo menos uma coxinha numa padaria aí, a gente tá devendo já. Então, porque eu acho que pelas minhas contas, eu acho que esse é o 10º episódio. Aí eu lembrei daqueles cartãozinhos que, sabe, aquelas lojas de bolo caseiro, quando chegam no bairro, Sim. Dão pros clientes pra fidelizar. E, cada bolo é um selinho. Aí quando você completa 10, você ganha um bolo de graça. Eu ainda não sei qual vai ser o meu brinde de vocês, mas enfim, tamo aí. É verdade, você merece. Nay, conta pra gente aí, você que tá lá no Nervos, também escreve muito sobre cinema, e conta pra gente como é que estão as coisas lá, como é que estão o Nervos, né, seus projetos aí internéticos. Sigo firme, às vezes não tão forte lá no Nervos, fazendo as críticas, os podcasts também. No início do ano tava mais assim, a frequência semanal, só que tanto os lançamentos nacionais quanto também a disponibilidade de conseguir fazer as entrevistas aí, então tá agora mais espaçado, então tá 15 dias, 3 em 3 semanas, mas sempre entrevistas bem legais. A última que está disponível lá é do No Coração do Mundo, filme bem bacana, tal. Então aí está disponível, e tem outras coisas que ainda estão em cartaz, como estou me guardando para quando o Carnaval chegar, o Deslembro, que também tá, o da Turma da Mônica, que foi bem rapidinho, mas consegui falar. E agora tentando fazer um pouquinho de coisa sobre o M, aí tentando produzir alguma coisa cada semana sobre indicados do Emmy. Pô, que sensacional. Você foi para um formato de podcast que é muito complicado de fazer mesmo, principalmente semanal, né, que é de entrevista, e é tão legal a gente ver, né, você sentada conversando com essa galera toda aí que tá com a mão na massa, que é um podcast que realmente a galera tem que acompanhar lá o site, né, o nervos.com.br, e também acompanhar o Nervos Entrevista com a Nay aí, que tá em Spotify, né, Nay? Tá em tudo, né? Tá
Tá em quase tudo, exceto Deezer, que é muito complicado, mas enfim. Outra hora eu tento, mando inscrição de novo, mas tá, Spotify, iTunes, SoundCloud, dá pra baixar, enfim, tá um monte de lugar. Não tem desculpa. Pô, incrível, sensacional. E a gente teve a volta aqui da nossa amiga Isabel Wittmann, que, né, é co-host lá, né, coprodutora lá do Feito por Elas. Ela já esteve aqui com a gente, também é fundadora lá do Estante da Sala, né, e se a gente fala de podcast, a gente tinha que falar de Isabel, né, e a Isabel, olha, quase 2 anos para conseguir trazer a Isabel aqui. Foi uma negociação difícil. Ai, gente, que vergonha. Não, sério, não, eu não fazia ideia de que era tanto tempo assim que eu tinha participado. É porque às vezes acontece de, sei lá, o momento que as pessoas me chamam é exatamente o momento que não tem condições. É, não, a gente sabe. Meu, e vocês estão com uma produção também incrível lá, tá toda hora saindo podcast, vocês também fazendo, né, essas análises das diretoras e tal. Cara, é um trabalho tão primoroso que a gente sabe que é por uma boa razão que você não tá aqui com a gente, então não tem problema nenhum. Ai, obrigada. Não, é porque realmente, assim, é um acúmulo de atividades, né, porque lá no Feito por Elas a gente produz esses podcasts quinzenais, que são as filmografias das diretoras, e eventualmente entre um programa oficial, vamos dizer assim, e outro, a gente também ainda lança as entrevistas e outros tipos de análises, como por exemplo de seriados e outros assuntos que estão rolando, né? E fora isso, né, tem a vida, né? Tem a crítica, tem o doutorado, enfim, né? Às vezes não dá tempo de fazer nada. Pois é. Mas fica o convite aí pra galera também, quem quiser acompanhar o Feito por Elas, tá também tudo que é agregador aí, procura no Spotify e tal, tá em tudo aí. E também tem o site feitoporelas.com.br. Esqueci alguma coisa, Isabel? Não, é isso mesmo. Tá no Spotify, tá no Deezer, tá no SoundCloud, iTunes, no YouTube também, polêmica, podcast sem feed é podcast? Pois é, tamo nessa também, viu? Tamo nessa. Estamos enfrentando isso também. Só recebemos xingamento lá. Cadê o filme? Cadê? Não sei o que. Ah, incrível. Cara, demais ter vocês aqui com a gente, vai ser incrível esse papo aqui. Então vamos falar sobre a Lista de Schindler, esse filme que merece toda a nossa atenção, toda a nossa análise. Lembre-se, né, mais uma vez, vamos dar spoiler, mas esse papo promete, porque tem muita coisa para ser analisada nesse filme aí de 93 que o Spielberg lançou pra gente. Vamos então bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hora de falar de clássico, hora de falar sobre um filme impactante para a humanidade. E para você aí, né, que vai ouvir esse podcast, você pode mandar o seu comentário sobre esse filme. Você gosta de A Lista de Schindler? Você não gosta? Você acha que é bom em certos pontos, é ruim em outros e tal? Mande seu comentário. Mande para contato@cinemação.com. O nosso e-mail aqui, você vai mandar esse e-mail, a gente vai receber, vai separar ele aqui e vai ler no próximo episódio. Você quer também deixar um comentário no nosso site, é mais fácil para você? Então acessa cinemação.com. Lá você também vai poder colocar o seu comentário dentro do post desse podcast e aí você vai poder escrever tudo o que você quer e até interagir com o comentário de outras pessoas. Além disso, visitando o nosso site, né, o cinemação.com, você ajuda a gente porque você vai dar um page view pra gente, que é sempre importante, né? E também você vai poder encontrar outros artigos lá de autores e tal do Cinemação que escrevem constantemente. Então, por exemplo, saiu recentemente uma crítica que o Bruno Sork escreveu sobre a série The Boys, uma série aí que veio da Amazon e tal, que está sendo super elogiada, e o Bruno escreveu essa crítica. Temos também um texto lá de um autor desconhecido aí, que é o Daniel Cury, que escreveu lá sobre o Divaldo, o Mensageiro da Paz, né, Dani? Você escreveu lá um artigo, então quem quiser ir lá, ler e, né,
comentar. É só notícia do filme mesmo, release, basicamente. Release, é isso aí. Mas comenta, né? Porque tem trailer lá, a pessoa vai entrar, vai ver o trailer e já fala. De repente é um filme que vai te chamar a atenção, daqui a pouco tá aí no cinema e tal. Enfim, visita lá cinemação.com e encontre, né, todos os nossos podcasts e os próprios Cinemação no Facebook, no Twitter, no Instagram, no SoundCloud, no Spotify. Estamos também no Deezer, YouTube. Estamos em tudo, sempre procure por Cinemação, você vai encontrar a gente lá, siga, compartilhe, sempre importante essa interação com vocês, porque ajuda a divulgar o nome do Cinemação aí e a gente chegar a mais pessoas. E você também pode ser nosso patrão ou nossa patroa no Cinemação. É só você contribuir com a gente com um valor mensal, que pode ser a partir de R$1, e você já ajuda muito a gente a construir esse podcast, a fazer mais podcasts, a melhorar nossa qualidade, a de repente fazer vídeos. É só você entrar lá no cinemação.com/contribua ou então clicar no botãozinho contribua lá no cinemação.com. Quando você estiver visitando a nossa home, vendo as novidades, você pode clicar lá e escolher uma plataforma que for melhor para você, o valor que couber no seu bolso, que você achar que a gente merece, né? A partir de R$1, mas pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 500, se você quiser. A gente vai ficar muito feliz e você vai muito ajudar o Cinemação. Além disso, você vai ganhar brinde no final do ano, né? E participar do Cinemação Premiere, que é um baita de um grupo cheio de discussão bacana lá no WhatsApp, que o pessoal troca várias ideias. Então é isso, seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente, temos um comentário aqui recente, né, que quem mandou foi o Roberto Unger Jr. e ele escreveu lá no podcast Cinemação 330 sobre a fase 4 da Marvel, onde a gente apresentou, né, pro nosso público qual é essa fase 4, o que esperar dessa fase 4 e discutimos algumas coisas ali. E o Roberto falou o seguinte: a Disney terá um faturamento tão alto com seus filmes e serviços oferecidos que, muito em breve, ela vai dizer ao Trump que pare de brigar com seu público-alvo asiático e ponha-se no seu lugar. Que importa ser presidente? O rato é quem manda. Ele está fazendo uma comparação aqui com a empresa, né? Uma empresa super poderosa em relação ao presidente dos Estados Unidos. Ótimo bate-papo sobre a fase 4, eu concordo com vocês em vários aspectos, estou curioso para ver essa fase nova, porém bem menos empolgado que antes. Mas na Marvel nós confiamos e eu sei que será legal. PS, em dado momento do podcast foi debatido sobre a estranheza de ter uma Thor no universo Marvel, existindo junto o Thor original. Por que seria estranho? Vocês estão falando de um universo onde um guaxinim de trabuco existe de boa com uma árvore falante. Pois é, Roberto, na verdade, assim, não é essa questão, não é questão de existir uma Thor mulher no universo que já tem um Thor original, não é isso. O que a gente falou que é estranho é ela carregar o mesmo nome do Thor, porque o Thor é um personagem que já tem um nome estabelecido, com um ator estabelecido e tal. E o que a gente achou estranho foi de repente pegarem a mesma identidade e dar pra Natalie Portman e falar, agora ela é o Thor. A gente acha que a Marvel não vai fazer isso no seu universo cinematográfico, eles devem fazer algum tipo de alteração nisso ali. Então foi essa estranheza. O fato do universo da Marvel ter um guaxinim, ter uma árvore falante, independe do fato de você ter dois personagens com o mesmo nome. Isso é novo na Marvel e é isso que a gente estava questionando. Então foi esse questionamento, mas é isso aí. A empolgação tá aí, muito filme de super-herói pra vir. Tem uns mais empolgados e nós aqui que estamos um pouquinho mais, né, Dani? Um pouquinho mais desempolgados. Sim, mas é só chegar ao filme, se chegar coisa boa, eu me empolgo, pelo menos. É, isso aí. Eu tenho um comentário aqui da Kátia Barga sobre o podcast 325, sobre Toy Story 4. Eu vou ler sem alguns trechos que, né, deixariam algum pouco de spoiler, né? Como pode ter gente aqui que não viu Toy Story 4 ainda, mas pode ficar tranquilo que eu vou ler o comentário dela com as devidas partes cortadas.
Estou atrasada nos filmes, por isso só estou conseguindo comentar bem depois. Acabei assistindo Toy Story 4 sem ter visto o 3, até queria ter ido depois de ver, mas infelizmente não deu tempo. E pelo menos pra mim não fez muita diferença para poder acompanhar o 4. Também achei o roteiro muito redondo e concordei muito com a análise do Rafael. O Garfinho é meio que um catalisador para o Woody. Acho que foram feitas boas escolhas e o acerto creio ser exatamente esse. Os mini arcos de outros personagens integram a história, enriquecendo a jornada do Woody, servindo seja de obstáculo, seja de aliado. Caso tivesse se focado muito neles, com certeza a crítica seria de que o filme perdeu o foco e gastou tempo que poderia ter sido usado aprofundando o protagonista. Achei incrível a mensagem da Gabi Gabi, e muito bonita a mensagem também de que o amor muitas vezes não está onde a gente idealiza, mas onde não se espera. Um filme, como foi dito, que tem muitas possibilidades. Então, muito legal o comentário da Kátia, fez uma análise do Toy Story 4, e é sempre bom porque, enfim, ela deu uma atrasadinha, foi ver só depois, mas viu o filme e comentou. Chegava aos cinemas no dia 31 de dezembro de 1993, pelo menos aqui no Brasil, né, essa data que foi a data de lançamento, A Lista de Schindler, o filme aí dirigido pelo Steven Spielberg, com Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, tantas caras conhecidas, e é tão bacana, né, a gente ver um filme de 25, 26 anos atrás, com essa galera lá, porque a gente vai vendo também como esses atores eles foram se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E esse filme que foi feito na época tinha um budget estimado ali de 25 milhões de dólares. Até hoje, com venda de DVD, Blu-ray e tal, o filme já arrecadou um total aí de 322 milhões de dólares. Ou seja, na época ele já era um filme que tinha conseguido se pagar, porque até 94 ali, mais ou menos 95, o filme já tinha batido a casa de 90 milhões de dólares. E aí agora essa conta, né, que continua sempre somando justamente por conta das vendas pós, né, lançamento, pós passar pelo cinema e tal, o filme já bateu aí essa casa de 320 milhões de dólares. É um filme que entrou para uma galeria muito nobre do cinema, porque ele virou realmente esse clássico, né, um filme bem aclamado pela crítica e que acaba tendo uma cauda longa, né, na sua pós-produção ali, né? Ele teve relançamento de 25 anos, né? Exatamente. Foi no passado, né, o relançamento. Porque fez 25 anos, né, que teve nos Estados Unidos e tudo mais. Isso. Exato. Nos Estados Unidos, e aqui foi em maio. Foi início de maio que eles lançaram. Uhum. Isso, exatamente. Que foi os 25 anos aqui, né? Porque, na verdade, o filme foi lançado no Brasil dia 11 de março, naquela pegada que tem até hoje, né? Filme que tá indicado, que as distribuidoras esperam indicações ao Oscar e tal, pra poder ter esse apelo maior, né? Também. Sim. É um filme aí de extremo sucesso, pra época já era um filme de extremo sucesso, porque foi indicado a 12 Oscars e levou 7 estatuetas pra casa, ou seja, é um filme bem, assim, tá na estante realmente dos clássicos, dos filmes bem produzidos, né, dos filmes assim que são considerados de alta qualidade. Dan, diz pra gente aí, além de Spielberg, Liam Neeson, Ben Kingsley e tal, quem mais compõe essa ficha técnica da galera que fez esse jovem clássico, né? Porque 25 anos tá novinho ainda. Sim. Então, Spielberg dispensa apresentações, obviamente. O roteiro desse filme é do Steven Zaillian, ou Zaillian, né? Que fez filmes como Missão Impossível, Perigo Real Imediato, Hannibal, e vai estar aí com O Irlandês, né? Que é outro filme de roteiro dele, que é do Scorsese, que vai sair esse ano. E no roteiro também tem crédito do Thomas Keneally, que foi o autor do livro, né? Ele escreveu vários romances e foi o autor do livro, que na verdade o original seria Schindler's Ark, que seria a Arca de Schindler, uma referência à Arca de Noé, né? Sim. A trilha sonora desse filme é do John Williams, que também
né, dispensa apresentações, um dos maiores compositores de todos os tempos. A fotografia do filme é do Janusz Kaminski, que é um diretor de fotografia provavelmente preferido do Spielberg, fez desde Minority Report, The Post, Jogador Número 1, muitos filmes do Spielberg. A montagem é do Michael Kahn, que também fez quase todos os filmes do Steven Spielberg, está sempre junto com ele. E no elenco, além do Liam Neeson, do Ben Kingsley e do Ralph Fiennes, a gente pode citar a Caroline Goodall, a Embeth Davidtz e o Jonathan Sagal, que são entre os principais personagens que estão sempre no filme, né? A gente pode discutir depois como que o filme conta essas histórias, mas ele vai sempre recuperando esses personagens e mostrando a trajetória deles aí, que no final aparecem com os personagens reais, né? Assim, as pessoas que realmente viveram aquilo e tal. Sim, e veja, o filme que teve aí essas 12 indicações ao Oscar, de todos esses nomes que você trouxe pra gente, vale ressaltar, né, que o Steven Spielberg levou tanto por melhor filme como o melhor diretor. A gente teve o roteiro também, né, o Steven Zaillian aí, que levou também com o melhor roteiro adaptado. Teve o John Williams com trilha sonora original, também levando a estatueta. O Michael Kahn, que também o melhor montagem. O Janusz Kaminski aí, que foi a melhor fotografia, e a gente teve 2 nomes importantes aqui que levaram de melhor direção de arte, que daí a Eva Braun, que depois foi fazer um outro filme chamado Um Sinal de Esperança, de 99, lá com o Robin Williams e tal, e a gente teve também o Alan Starsky, que é um cara que na verdade ele deu uma parada da produção depois que ele fez a lista de Schindler. Não tem tanta coisa assim interessante que ele fez pós lista de Schindler. Então são 2 nomes importantes porque levaram também suas estatuetas aí para casa, né? Justamente com direção de arte, que é também um dos grandes pontos fortes desse filme, né? Então vale ressaltar aqui. E aí o filme, para quem não conhece a história, é uma sinopse rápida aqui, conta a história do Oskar Schindler. Ele é um empresário alemão que é super orgulhoso e ganancioso, que se torna um improvável agente humanitário em meio ao selvagem regime nazista alemão, quando se sente impelido a transformar a sua fábrica, ele tem uma fábrica lá de panelas e tal, em uma espécie de refúgio para judeus. E aí o filme é baseado na história real do Oskar Schindler, que conseguiu salvar cerca de 1.100 judeus das câmaras de gás dos campos de concentração, principalmente de Auschwitz, né? Que tem esse sinal de que ele fez um bem, assim, com todos, né? Se bem que contam uma história ali, né, por trás da história, que dizem que, apesar de tudo, o Schindler, ele teve esse ato de bondade ali, ele ajudou realmente, mas não era um cara exatamente bonzinho, e a gente vê que o Spielberg, ele vai também traçar um pouco desse perfil dentro do filme dele. Então, só pra gente começar já realmente discutindo, eu queria começar com uma das coisas que chama logo a atenção de qualquer espectador, seja espectador leigo, técnico e tal, que é a brincadeira que o Spielberg faz de começar o filme colorido e tirar a cor dele durante todo o período ali, né, no segundo ato e tal. Ele traz aquela pincelada vermelha no casaco da menina, mas o filme continua preto e branco, e daí lá no final ele vai retomar sua cor. Existe, obviamente, todas as intenções por trás do Spielberg para com essa estética do filme, porque os mais novos de repente podem achar que, nossa, em 93 não tinha cor os filmes? Não, tinha cor os filmes, mas o Spielberg, ele fez intencionalmente isso, até porque uma das desculpas que ele usou para usar essa técnica foi que ele queria trazer esse ar mais documental pro filme, né, que era as filmagens utilizadas ali na época da Segunda Guerra e tal, realmente tentar dar uma mesclada entre o cinema ficcional e o cinema documental. E uma dos artifícios que ele teve foi isso: vou trazer essa coisa preto e branca, vou usar muito mais a câmera, né, no ombro, vamos trazer um pouco mais desses enquadramentos que tornam uma coisa um pouco mais documental e tal, porque a intenção dele era, além de contar essa história, que obviamente é romantizada e tal, do Oskar Schindler, mas ele também queria trazer esse ar documental pesado da Segunda Guerra. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa escolha estética do Spielberg para com um filme de 3 horas e 15, né? Que poderia ser cansativo, inclusive, para um público que estava ali consumindo blockbuster e tantos filmes coloridos na época, né? Então, eu acho uma decisão fantástica
de ele ter utilizado a fotografia em preto e branco, né? Na verdade, eu acho que foi descolorido, né? Ou foi fotografado em preto e branco mesmo, eu não tenho certeza, porque tem essa questão do casaco da menina, né? Mas quando se trata de cor no cinema, a gente tende a achar que filmes em cor, eles são mais realistas, porque a gente enxerga as coisas coloridas, né? O mundo ao nosso redor é colorido, né? Mas, na verdade, como a gente tem uma direção de arte que está sempre trabalhando com as cores num sistema esquemático, que está criando composições muito específicas para serem capturadas em cena, intuitivamente o espectador tende a achar que o filme em preto e branco ele é mais realista do que o filme em cores, porque justamente as cores são manipuladas, né? As cores que a gente vê no cinema não são as cores da vida real, né? São justamente um esquema de cores montado pela direção de arte. Então, quando a gente vê um filme que se propõe a retratar esse mundo que está sendo retratado ali, esse contexto social que está sendo retratado, em preto e branco, ele está trabalhando com essa ideia de que o que ele está criando é um retrato próximo da realidade. E aí eu acho interessante isso, porque se ele mesmo diz que ele se propôs a tentar fazer esse retrato documental, isso gera uma certa incoerência, que é o fato de que o cinema do Spielberg é fortemente pautado no melodrama, né? Então, assim, verdade. Então, assim, por mais que ele esteja brincando, vamos dizer assim, com essa estética da realidade, ele tá também trabalhando com todo um esquema narrativo que é muito distante também dessa noção de realidade, né? Que é esse esquema do melodrama. E isso gera uma certa incoerência, mas que é uma incoerência que é interessante pra narrativa. Sim. Até porque ele, apesar de ter essa referência de um cinema documental, que fosse da época, ele também traz o cinema da época ficcional, assim, com referências, por exemplo, ao noir, especialmente logo naquele início, na cena de apresentação do Oscar, naquele baile, né, entre os nazistas, tem toda uma estética na fotografia, na iluminação, que remete, assim, e ele sendo divisivo ali entre as sombras, né, e a luz, né, formando também o caráter dele, né, que ele é um anti-herói, né, trajetória dele de anti-herói durante todo o filme. Então, também ele vai brincar tanto com o cinema documental quanto com o cinema ficcional da época. Sim, e é o que permite o artifício das cores, né? Então, tem até uma entrevista, né, que ele fala que ele fala assim, eu não tinha como filmar colorido porque eu não conheço o Holocausto colorido, né? A gente vê as fotos em preto e branco. Então, esse seria o realismo. Eu enxergo também uma coisa, como a primeira cena lá tem aquela vela, né, que solta a cor vermelha do fogo, o pessoal, né, fazendo as orações, também dá esse sentimento de que o mundo, aquele momento não era colorido, né, porque o povo judeu estava sendo apagado, aquela possibilidade, né, de oração, de manifestação da fé desse povo estava sendo apagada. Então essa chama, literalmente, assim, né, a chama da vida deles estava sendo apagada, assim, não se permitindo aparecer. Né? E tem o artifício da cena, que é clássica, que todo mundo, né, comenta sempre, que é a da menina lá com o casaco vermelho, e que realmente não teria uma forma, seria muito difícil de fazer isso se você tivesse as cores. Então você só pode fazer essa brincadeira e esse jogo com o fato de você ter um filme todo preto e branco, e num ponto muito específico você mostra uma cor, e aí aquilo chama atenção, e é interessante a explicação, né, que ele dá aqui, o que eu achei incrível, porque ele fala, né, aquilo foi uma forma de evidenciar que tudo estava à vista e todo mundo fingiu não ver, né? Porque ele fala, naquela época, o Churchill sabia do Holocausto, o Roosevelt sabia, né? O presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro do Reino Unido, sabiam que estava acontecendo. E eles fingiram que não estavam vendo, né? Eles, né? E é o que o próprio Oscar passa durante esse começo, né? No começo do filme, até o momento em que ele vê a menina e tem esse ponto de virada, em que ele cria algum tipo de empatia e tal, você tem esse processo em que ele finge que não tá vendo, ele reclama, você vê que tenta empregar pra
ajudar as pessoas e tal, mas ele ainda assim tá fingindo que não tá acontecendo o que todo mundo sabe que tá acontecendo já, né, naquele momento. É que daí tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é no começo do filme, quando ele vai apresentar pra gente, né, o Oscar, o Schindler e tal, a gente vai conhecendo esse personagem. Primeiro ele aparece de costas, aí ele vai se arrumando e tal, ele vai caminhando, e quando a gente realmente encontra ele, todo o ambiente onde a gente encontra ele já desenha um pouco da personalidade desse personagem, porque ele tá numa festa, ele tá observando as pessoas ali, já tá, né, querendo manipular ali aquelas pessoas, ele tem um ar muito arrogante e bastante impositivo, assim. Mas super carismático, né? Carismático, sim, mas eu achei interessante também o fato de toda a trilha sonora também que acompanha essa cena, é aquele tango famoso, né, que é Por Una Cabeça, conta a história, né, a letra do composta ali, conta a história de um cara que ele compara o seu vício pelos cavalos com a sua atração por mulheres. Então é uma música que ela sintetiza muito essa coisa da materialização, sabe? Da busca pela vantagem, da materialização também da mulher, né? Da objetificação da mulher e tal. E aí o personagem principal, ele é apresentado já em meio a isso. Então, assim, toda essa questão estética que já é apresentada pra gente, que é o preto e branco, que é essa apresentação do personagem, ele já começa a desenhar pra gente essa questão de que, ó, eu vou te contar uma história desse cara que ele também não é um santo, como dizem que é. Ele fez sim ele teve sim um ato de bondade, ele talvez tenha percebido coisas ali que outras pessoas não perceberam, mas ele tem essa questão de estar inserido dentro de um sistema e ele tá, né, trabalhando por aquele sistema e tá tentando tirar vantagem daquele sistema de alguma forma. Então a gente não tá falando de um santo, entendeu? A gente tá falando de um cara que era empreendedor pra época, que queria de alguma forma, né, tirar sua vantagem. Que né? Não deixa de ser uma mensagem interessante, né? Porque assim, ele no fim das contas é basicamente uma pessoa, o Spielberg até que falou isso, né? Uma pessoa que tem empatia no ambiente em que ninguém tem empatia, né? Uhum. E essa é uma mensagem interessante de a gente pensar na empatia como algo que não precisa estar ligada somente a uma pessoa íntegra, né? Maravilhosa, perfeita. Pelo contrário, a empatia é uma característica humana de todos nós que temos todas as nossas falhas, nossos defeitos, nossas ambições, e ela pode Sim. caminhar junto, e ela não, uma coisa não anula a outra, e é isso que faz dele um personagem tão interessante, tanto o real quanto o do filme, né, a pessoa que realmente existiu, quanto o que a gente vê lá na figura do Liam Neeson, que tem a ver com a gente, né? Todos nós somos, assim, deveríamos ter a empatia, talvez alguns não tenham, mas ter empatia ou sentir por alguém que está sofrendo, e ao mesmo tempo você quer se sair bem numa situação, porque, né, a gente é assim um pouco, né, todo mundo é um pouco assim. Yes, they are, sir. One of you is a very lucky girl. There is an opening for a job away from all this backbreaking work at my new villa. Which of you has domestic experience? Yeah, on second thoughts, I don't really want someone else's maid. All those annoying habits I have to undo. I don't want to give you my call. What's your name? Helen Hirsch. What? Helen Hirsch. What? I can't hear. Helen Hirsch. Essa é uma construção interessante do personagem, né? Porque eu acho que se o Spielberg tentasse tratar ele como realmente essa figura acima de questionamento, um salvador, exclusivamente como quase que uma figura santificada, talvez o filme não fosse tão interessante, porque além de estar fugindo da realidade, né, do que foi a história, personagens unidimensionais não são tão interessantes em termos de narrativa como personagens que têm múltiplas características
e que tem essa questão mais humana de serem pessoas que vão ter aspectos negativos e aspectos positivos, né? Então, por mais que ele tenha feito o filme como uma homenagem às ações dele, ele não poupou de colocar ali uma certa crítica, e eu acho que isso torna o filme um pouco mais interessante nesse aspecto. E aí tem outra questão que é justamente a vontade do Spielberg de trabalhar, e aí ele faz isso no filme inteiro, que é trabalhar essa questão da dualidade, né? Porque se de um lado a gente tem justamente o Oscar Schindler e tal, do outro a gente tem ali uma espécie de vilão ali e tal, que é o Gott, né? Ali, aquele general ali e tal, que é vivido pelo Ralph Fiennes. Eu achei interessantíssimo, assim como em alguns momentos do filme o Spielberg ele vai parar e vai mostrar tipo ação semelhante dos dois, exatamente na mesma hora. Então os dois estão fazendo a barba no mesmo momento, só que eles estão em lados opostos. Então assim, essa questão da dualidade eu acho muito interessante como ele trabalha, porque ele realmente tenta mostrar que não existe essa questão, tipo, tão preto no branco, que é uma ironia mesmo também, né? Porque tô falando de preto no branco num filme que é preto e branco. Então, assim, não é uma coisa tão fechadinha. E eu achei interessantíssimo, porque, assim, tem momentos muito claros, assim, que o Oscar tá do lado ali, ele tá virado com a sua face pra esquerda ali, e aí o Gott tá virado pra direita, os dois estão como se estivessem se olhando, mas a câmera tem os cortes, né? Então eles estão fazendo os mesmos atos. Então ele passa, ele vai fazendo a barba, os dois fazem a barba, os dois têm o mesmo rito, a mesma movimentação ali. Até na hora em que o Gott vai ali abusar daquela empregada, naquele mesmo momento a gente vê o Oscar de novo numa festa, sendo beijado por uma cantora ali e tal. Então assim, realmente a ideia do Spielberg era realmente introduzir esses personagens em um cenário completamente caótico, mostrar que dentro desse cenário caótico não existe essa coisa da bondade, da vilania, né? Tá todo mundo dentro daquele mesmo pacote, e que a gente que é o espectador de fora precisa entender essa situação justamente como isso, como um confrontamento ali de ideias. Então ele posiciona essa questão do nazismo e tal como o grande vilão. E ele coloca essa questão nesse patamar, e esses personagens meio que vão permeando aquilo ali, sabe? Só uma cena que tem a ver com isso que você falou, Rafa, é aquela que eles estão já negociando, mais pro final do filme, ele tá negociando, né, o fato de que ele quer, enfim, mais judeus pra fábrica dele e tal. Eles tem uma janela, né, a câmera tá atrás da janela, e na hora em que eles começam a se entender, o Schindler passa pro mesmo quadradinho, né, eu achei interessante também. Mas é só um exemplo de uma dessas dinâmicas que ele cria. Nesse sentido de tratar a complexidade desses personagens nesse contexto, digamos assim, é como se desafiasse o nosso senso comum, especialmente em tempos polarizados, como era aquele momento e como é o nosso agora, de ter que a gente tende a tentar reduzir as narrativas, sejam reais ou ficcionais, de modo mais maniqueísta, né? Em classificar as pessoas em boas ou ruins, só assim, ou uma situação, algo bom, ruim, etc. E não ver todas essas nuances que existem nas pessoas e, no caso, nos personagens. Então, toda a trajetória que ele faz nisso e os pontos que ele chega a brincar em dar uma certa humanidade àquele general, ou falar como os judeus conseguiam, eles tentavam se aproveitar e também sobreviver no modo que lhes era dado naquele momento, né, em tentar contrabandear os produtos, etc. Então, tudo ver como que cada um reage de maneiras diferentes ali naquela situação, e às vezes acertando, às vezes errando, e como essas escolhas morais vão afetar essas pessoas. Sim. Nesse sentido, eu acho que aí, para começar a falar também um pouco dos defeitos do filme, eu acho que aí é que ele peca um pouco nisso de não tratar todo mundo como bonzinhos ou malvados. Ele até consegue conferir aos personagens um pouco dessa
essa dimensionalidade que a gente mencionou, mas quando ele tá tratando especificamente do regime nazista, na minha opinião, ele não dá conta de abordar, assim. Então, quando ele mostra, por exemplo, esse Gott, o Ralph Fiennes, né, e quando ele mostra, por exemplo, as ações de outros soldados, na forma como eles interagem com as pessoas judias naquele contexto, me parece que ele cria uma imagem de como se tudo tivesse como motivação um certo ódio pessoal. E assim, por mais que existisse esse ódio pessoal voltado aos judeus e um grande antissemitismo que era corrente na Europa naquele momento, mas ele não dá conta de colocar como que isso se estruturou em um sistema ideológico e como que esse governo foi construído como uma máquina de matar pessoas. Então ele deixa tudo num plano pessoal e ele não coloca o sistema que existe por trás disso, né? Ele até mostra ali, existe um campo de concentração, mas que espécie de governo e de poderio que está por trás do campo de concentração, sabe? Então, pra mim, esse retrato coloca tudo num nível de ódio e num nível muito interpessoal que não é um reflexo do sistema político que era construído naquele momento. Mas aí também não vai por causa do recorte de ser especificamente na Cracóvia, na Polônia, que a gente não vê em quase nenhum momento ali falando da Alemanha. Então a gente não passa por toda a eleição, a ascensão do nazismo na Alemanha, não tem a Noite dos Cristais, não passa por isso. A gente já conhece na invasão nazista na Polônia. Então, a progressão que a gente vai ver, a progressão da perseguição nazista, principalmente na Polônia. Então, acho que perde talvez essa questão estrutural governamental mesmo. Uma coisa que eu pensei com a Isabel falando, eu acho que é muito pouco mostrado ou evidenciado no filme o quanto o Schindler na verdade, ele comprou coisas que estavam sendo vendidas a preços muito baratos que eram de judeus, né? A própria fábrica ele compra isso eu li depois que ele comprou, né, uma fábrica que foi arrendada que foi retirada de um judeu, mostra ele comprando um apartamento, falando, nossa, que bacana, né, vou comprar, que era de alguém que foi tirado da casa, né, e assim, talvez isso seria mostrado melhor se tivessem evidenciado quanto tantos outros alemães não judeus estavam se beneficiando, né, disso, talvez seria algo que mostrasse um pouco desse sistema, né, do quanto ele é perverso no sentido de pessoas que estavam se saindo bem não viriam a necessidade de olhar para essa situação de uma forma mais complexa. Elas estavam se saindo bem, então não tem por que reclamar. Que são as pessoas que começaram, né? Muita gente ganhou muito dinheiro com isso por conta de você tirar os bens, né? Tem até uma cena que mostra mesmo um monte o pessoal achando que vai levar a mala depois no trem, né? E eles obviamente não levam. E aí mostra eles tirando tudo das malas e aquelas pilhas e mais pilhas de sapato, de principalmente peça, né? Peça de ouro e tal, que é um negócio que, assim, o filme mostra, mas ele realmente não leva realmente pro plano do sistema, né, do quanto aquilo estava impregnado no sistema do governo mesmo. Sim, muita gente se beneficiou muito financeiramente com isso, né, e o próprio Schindler, o papel dele ali era realmente de alinhamento ideológico, né, porque ele não era alemão, ele era tcheco, né, e ele optou por servir o governo alemão, ele era filiado ao partido nazista, ele foi preso na República Tcheca como espião, obtendo informações para o partido nazista. Então ele teve uma participação muito mais ativa nesse sistema do que o filme também dá conta de cobrir, né? Claro que isso tudo muito anterior ao que é retratado no filme, né? Mas assim, só para ter uma noção assim de que ele tinha esse alinhamento ideológico. E aí, como mostra no filme, em algum momento a ficha caiu, né? Em algum momento ele teve uma noção do que estava acontecendo com essas pessoas. Eu até acho que essa questão assim dessa visão mais pessoal que o Spielberg quer trazer para o filme, e aí ele vai pegar o Schindler pela mão, colocar ele como personagem principal para que a gente, né, veja todo esse cenário caótico pela visão dele, eu acho uma escolha interessante, porque eu até na hora que eu tava assistindo o filme, a sensação que eu tive é que ele quis mostrar de algum jeito essa organização sistemática que o nazismo veio fazendo e que veio, né, encurralando os judeus e tal. Então primeiro move eles lá para aquele gueto, aí depois do gueto, não, vamos tirar eles e levar para o campo de concentração e tal. Então assim, o filme
quer se propor a trazer um ponto de vista realmente diferente. Eu entendo essa questão de que ele não vai se aprofundar tanto, né, na parte política ali do negócio, porque a gente está na mão de um cara que quer tentar fazer o seu nome. Ele tem essa coisa meio gananciosa dentro dele ali, que é exposto de várias formas, né? E eu acho que o roteiro, ele arranha essa questão da política, principalmente nos diálogos. Porque, por exemplo, tem um momento em que, quando ele tá tendo, o Schindler tá tendo essa conversa com o Gott ali e tal, falando, né, sobre o campo de concentração, e o Gott tá meio bêbado e tal, eles chegam a uma conclusão de que controle é poder. Eles falam essa frase, né? E eu achei isso muito assim, muito precisa as palavras, sabe? Que tinha a ver também com a parte do regime nazista, né? Quer dizer, eles tinham toda essa parte de controle ali e aquilo era o poder deles. Tipo, toda essa parte organizacional ali e tal, era realmente essa parte de controlar as pessoas que trazia o poder pro nazismo. E aí tem uma outra fase que eu achei muito importante também, que é o momento quando o personagem lá do Ben Kingsley, né, o Stern, quando eles estão fazendo a lista, ele vira pro Schindler e ele fala assim, ó, nessa lista, essa é uma lista de vida, e fora dessa lista, o que beira essa lista é um abismo. Então, assim, ele mostra também essa questão bem política, bem sistemática, assim, do que foi o nazismo. Tipo, era uma coisa muito bem orquestrada, muito política e tal. E eu acho que o Schindler, ele tem essa virada de chave dele, em que ele tá introduzido dentro do sistema, ele tá buscando o seu sucesso empreendedor ali, ele quer ter o dinheiro, ele quer construir a vida dele em cima dessa catástrofe que tá acontecendo, em algum momento ele ganha essa luz. Agora, pra mim, soou muito estranho a cena final, quando ele tem aquele rompante dele ali emocional. Aquilo ali me soou tão estranho, sabe? Eu falei, caraca, até agora a gente viu um cara centrado, ganancioso, estratégico, sabendo negociar, fez ali, subornou os guardas, tinha lábia, sabia negociar, etc. Aí de repente o cara caiu ali e começou a ter um discurso completamente ilógico, sabe? Para aquela personalidade, para aquela pessoa ali, e aí aquela cena de todo mundo abraçando ele e tal. Eu falei, cara, essa cena aqui pra mim foi... Spielberg. Sabe? Spielberg. Foi Spielberg. Mas quando eu vi, eu pensei isso. Falei, gente, agora o Spielberg está sendo Spielberg, né? Porque ele adora isso. E foi um momento que acho que ele não se segurou. Ele falou, não, eu preciso de uma coisa, de uma catarse, de uma... Então, aquele momento moral da história, sabe? Que precisa assinalar pro público. Esse seria o outro ponto que eu criticaria, assim, na história, né? Que é justamente isso, porque o Spielberg, ele não se aguenta, né? Ele consegue fazer um filme tecnicamente impecável e chegar no final, ele tem que mandar algum tipo de sentimentalismo catártico, né? Sim, e não faz sentido, porque o personagem, conforme foi apresentado no filme, ele fez tudo que foi possível. Ele se desfez da maior parte das posses dele para conseguir garantir a saída do maior número de pessoas possíveis. E aí, no final, ele fica, mas se eu tivesse vendido esse anel, eram mais 2 pessoas e não sei o que lá, e não sei o que lá. Tipo, bicho, você já fez o que dava, sabe? Mas eu já tinha tido essa sensação justamente nessa cena anterior da elaboração da lista. Porque é esse aspecto, assim, do mostre e não fale, né? Porque eles estão ali nesse momento que é muito intenso, é muito bonito, decisivo, né? Que é colocar o nome de todas as pessoas que seriam possíveis ser salvas. E quando a gente tá assistindo isso, a gente já tem uma dimensão do que aquilo significa. Não precisava o personagem do Ben Kingsley dizer literalmente, essa lista é vida. Parece que ele não confia que o espectador vai ter essa dimensão só com a imagem. Ele precisa colocar na boca do personagem. E não combina com tanta coisa do filme, porque eu acho que uma das coisas mais lindas desse filme é o fato de que tem muita coisa sendo mostrada, assim, que você vai só pensando, né? Eu acho lindo como durante vários momentos enfim, é lindo e triste, obviamente. Você só vê a câmera passando e, sabe, você vai pensando aqueles personagens que vão se repetindo, que daí a gente vai acompanhando, mas você vai pensando fala,
falas, pensando coisas que você não precisa ficar se demorando. Você já percebe, né, qual que é a... eu gosto muito de uma parte que tem uma hora que né, na parte que eles estão recrutando, quem que é essencial e tal. Aí uma mulher fala, né, assim, eu não vou me esconder que nem um animal, né? E aí a outra fala, mas tem bons esconderijos, já indicando que muita gente se escondeu, né, naqueles cantinhos nas casas e tal. E aí tem uma cena que eu acho atualíssima, né, que é um cara que tá lá e ele fala assim, mas como eu não sou essencial, né, e ele vai sendo, né, mandado embora, provavelmente pro trem, pra ir pro campo de concentração. Ele fala assim, como eu não sou essencial, eu sou professor de história e de história e artes, literatura, assim, literatura, história e literatura, isso é essencial. E aí eu fiquei pensando, realmente, quando a gente acha que história e literatura não é essencial, é quando a gente cai no autoritarismo e, né, e tudo. Na barbárie, né? Na barbárie, exatamente. Que é o momento que, sem querer cair na Lady Goodwin, mas é o momento que a gente tá passando no Brasil hoje, né? Da desvalorização das artes, das humanidades, das ciências como um todo, né? Exatamente. E é isso que é interessante. Tipo, uma coisa também que me fez sentir muito essa conexão com a atualidade é quando tem uma judia, né? Uma personagem que tá falando que tá tudo tá horrível porque ela foi jogada de casa, eles estão no gueto. Daí ela fala assim, não tem como ficar pior que isso. E aí eu só falei, gente, tem, sabe? E aí, esse é outra coisa que é problemática, que ao mesmo tempo que tem aquela coisa o Schindler estava fingindo que não via, né? E os governos, historicamente, a gente sabe que fingiam que não viam o que estava acontecendo. A gente tem fases de negação, né? Não tem como ficar pior. Não, gente, ditadura essa época, nesse ano, não faz mais sentido. Então, assim, esse cuidado de dizer que algo não fica pior, que não tem como acontecer, né? Porque se não tomar cuidado... Oh, that's very good. But I'm a bit confused and perhaps you can help me. What I don't understand is that you've been working since, I think, about 6 this morning. Yet, such a small pile of hinges. É interessante, né? Porque naquela cena também que a gente tem o Gott ali, que ele tá flertando com a empregada ali e tal, ele tem um momento que ele vem com um discurso desse também, eles dizem que vocês são como animais, vocês são como pulgas, insetos, vermes e tal, mas vermes têm esse rosto e tal, porque ele tá encantado com ela, né? Ele tem essa fixação doentia ali por ela, e ele vai elaborando ali o pensamento, e eu achei essa cena tão potente porque ela não fala uma palavra, e ele vai elaborando toda a linha de pensamento dele ali. E tem momentos que ele vai falando pra ela, você tem razão, não, seu argumento é muito bom e tal, e ela não falou nada. E aí você vai vendo realmente essa construção, como é uma construção sistemática da pessoa sozinha ali, né? Então, assim, é um pensamento que ele é tão trabalhado da forma externa, que daí ele vai massacrando aquelas pessoas ali que estão trabalhando por aquele sistema, que meio que a resposta vem ela impregna e é enraizada naquelas pessoas, fica intrínseca nelas. E aí eu achei tão potente isso, porque ela tá com uma cara completamente de pânico, parece que saiu de um banho, alguma coisa assim, e ele vai ali e fica, tentando seduzir ela, e sozinho, ele pensa, ele é rejeitado, ele chega às conclusões e não sei o que, e chega ao ponto de agredi-la. Então, assim, eu acho isso muito potente no filme, principalmente esses momentos em que eles fogem do óbvio, sabe? Quando o Spielberg, ele não quer deixar, ele quer deixar o espectador pensar. Ele não precisa ser uma coisa tão maçante, tão clara como ele fez com essas frases, até que a gente falou aqui, que aí acaba sendo uma coisa muito Spielberg. Mas quando ele deixa o filme correr, ele solta o filme, assim, você percebe a grandiosidade dele. Outra cena que eu acho muito impactante também é toda a cena do gueto lá, né? Quando os nazistas chegam pra tirar todos os judeus e levar eles pro campo de concentração. Nesse momento é abandonado os dois personagens que até então tocavam o filme pra frente, tanto o General Gott quanto o Schindler. Ali a gente vai se debruçar realmente na realidade daqueles judeus. E aí você tem cenas completamente impactantes, sabe? Do pessoal se escondendo no chão, dentro de armário, dentro do piano e tal. E você vai vendo o desespero daquilo, porque eles sabiam que
tipo, realmente tinha uma situação pior do que está no gueto, né? E essas cenas, assim, que muitas vezes não tem diálogo, toda essa sequência do gueto tem pouquíssimos diálogos, porque é uma coisa muito mais exposta, ela é visual, e aí o Spielberg, ele vai usar dessa visão documental, né? Porque tem momentos que ele fica com a câmera meio que no ombro, filmando a galera trabalhando na praça ou se escondendo, sabe? E a câmera vem passeando ali, mostrando pra gente como se a gente fosse realmente esse espectador dessa tragédia que tá acontecendo. Então, eu acho realmente que toda essa parte que o Spielberg, ele deixa o filme correr, sabe? Que ele não quer trazer essa visão de bondade dele e tal, essa coisa, sabe? De vamos todos nos abraçar e tal. Pô, daí o filme, ele ganha realmente corpo, sabe? Ele ganha impacto. Eu acho bonito como ele vai mostrando momentos de ajuda, né? Que as pessoas se ajudam e ao mesmo tempo entre eles também tem momentos que ele fala, não cabe mais ninguém aqui, sai desse esconderijo. Então, como, né, a empatia com o instinto de sobrevivência se entram em conflito também, né? Eu acho interessante também. Sim. E nessa sequência do gueto é que tem justamente a emblemática cena da menina, né, do casaco vermelho. E além dessa questão que o Dani falou no início, pelo menos assim pra mim, é muito como ela caminha inocentemente no meio de toda aquela tragédia, de tudo, todo o horror que cerca ela, e ela ainda tá com cor. Em certo momento, quando ela percebe que precisa se esconder, ela perde a cor. E que só vai ser restaurada com a morte dela que vai restaurar a inocência dela. E, tipo, isso é uma coisa extremamente, enfim, foda. Mas aí, voltando àquelas coisas assim, de defeitinhos, coisinhas, né, que putz, Spielberg, você poderia ter deixado assim, voltando lá pro final, quando fala dos 3 minutos de silêncio, acho que não tem nem 30 segundos de silêncio, se não me engano, não lembro, mas assim, um filme que tem 3 horas e 15, se ele respeitasse pelo menos um pouquinho desse minuto de silêncio, assim, usasse isso imageticamente, ia ser muito interessante. Sim, exatamente. Toda essa parte de realmente de impacto que ele traz, né, pra tela, e esse ar dele documental, eu acho realmente assim que é a grande virtude do filme, sabe? Essa mescla que ele consegue fazer do ficcional pro documental ali. E pra mim me chama também a atenção, e até queria saber um pouco mais da opinião aqui das meninas, justamente as personagens femininas do filme, né? Porque o filme, ele tem essa questão do teu personagem central, um homem, né? 3, né? O coadjuvante, o principal. O coadjuvante, exatamente. Né? Mas tem muitos momentos do filme que ele quer dar esse espaço para que algumas personagens femininas ganhem também terreno ali, né? Uma das que me chamou a atenção foi aquela menina que era engenheira e que vai tentar explicar para ele que estão fazendo a construção errada lá pro Goth e tal, e ele manda matar ela, e ela tem uma postura diferente, sabe? As personagens femininas, elas são mais resilientes, altivas, assim. Resilientes, altivas, isso, elas enfrentam mais a situação, sabe? Parece que elas estão ali dispostas a encarar aquilo lá. Mesmo essa personagem da empregada lá do Goth, que eu acho ela também uma excelente personagem ali, eu vejo nela assim um amadurecimento, sabe? Porque ela vivenciando todo aquele ato de terror, de abuso ali que ela tá, ela mesmo assim, ela tem uma consciência da situação. Então ela vira pra ele e fala, não, eu já aceitei, porque eu sei que em algum momento ele vai pirar, vai vir aqui, vai me dar um tiro e acabou. Então assim, ela tem uma consciência da situação. E aí pra mim uma das cenas mais marcantes também do filme é justamente a cena do chuveiro, né? Quando elas se encaminham pro chuveiro achando que ali vai ser a câmara de gás ali delas e tal, e aí sai a água, e aí umas chorando, as outras desesperadas, não sei o que, aquele contato delas com a água. Então eu vejo pelo menos essas personagens femininas que ele aflora ali pra gente justamente como esse fio de enfrentamento, sabe? De resiliência mesmo, que outros personagens, principalmente os principais ali e tal, não demonstram tanto pra gente. O próprio Schindler, ele não tem tanto essa resiliência, ele vai meio que se transformando lentamente ao longo do filme, sabe? O filme, ele poderia
por exemplo, ser centrado em algumas das mulheres que aparecem, algumas das mulheres judias, né, que aparecem ali aprisionadas em algum momento, mas essa não é a proposta do filme, né? A proposta do filme é o Schindler. E aí, sendo a proposta do filme abordar esse momento da vida do Schindler e a relação dele com o Gott e com o Stern, né? Que faz esse contraponto um em relação ao outro, eu acho que ele faz muito bem o que ele se propõe. As personagens mulheres, realmente, elas não são as protagonistas, mas elas também não são subdesenvolvidas ao ponto de serem caricatas, elas têm um bom desenvolvimento dentro do que é a proposta do filme, né? Eu acredito que nesse caso, não é uma questão de gênero, né? É uma questão de raça e etnia, né? É uma questão de ser um filme de guerra, então é claro que o foco não vai ser dado para elas, dado o recorte que o filme se propõe. Mas também dentro dessa limitação, vamos dizer assim, eu acho que ele resolve bem a história do jeito como ela é construída. Além de abordar o caráter mulherengo do protagonista e não, digamos assim, deixar que isso fosse algo correto, assim, ele traz de volta a personagem da esposa dele, pelo menos em algum momento ela aparece, e aí para justamente questionar esse comportamento dele, né? Embora no final ele tenha mais um deslize Spielberg, vamos dizer assim, né? Que é essa coisa de, no final, como ele vira essa pessoa que tem empatia, essa pessoa que se comove com os demais, ele também vira o homem de bem que quer ficar com a esposa. E aí ele tem um momento que ele fala, né? Vamos ficar juntos, não sei o que lá, fazer o casamento dar certo. Não lembro exatamente as palavras que ele fala, mas tem esse momento de virada que é como se ele dissesse que ele não ia mais ser esse homem mulherengo, ia ficar somente com a esposa. Que aí eu acho que é de novo um certo maniqueísmo do Spielberg de querer vincular o momento de empatia que o personagem adquire com também a moralidade e o comportamento sexual dele. Sim, perfeito. Exatamente. Também senti isso. De onde veio, vamos dizer assim, o perdão dela, né? Porque de certa forma ela tem uma... E fica muito... É muito interessante como ele não ele mostra sem ficar dizendo, né? Que é basicamente, apesar do diálogo interessante, que é quando ela é confundida, né, com outra pessoa, ela fala assim, eu só fico aqui se ninguém for desconfiar e ninguém for, enfim, questionar o meu nome, uma coisa assim que ela fala, né? E aí corta, ela já tá no trem indo embora, do tipo, ela sabe que não vai rolar, né? Naquele primeiro momento. O que aconteceu nesse tempo pra ela perdoar tanto assim, né? Assim, além de ele sei lá, é bem isso, né? Ele só se transformou numa pessoa mais bacana. Exatamente. Esse pra mim é um dos grandes problemas desse filme. Esse final eu achei muito problemático. Pra mim, se o filme tivesse terminado realmente ali na parte da fábrica, sabe? Quando ele reúne todo mundo e daí ele fala o que vai acontecer e ele fala com os soldados vão embora ali e tal. Se tivesse terminado ali, tava muito bem terminado. Tipo, olha que final sensacional. Vamos fazer 3 minutos por todos aqueles que morreram. E o filme podia dar esses 3 minutos pra gente e acabado ali. Aí não, aí ele dá mais um tempo pra gente, porque daí ele vai mostrar também aquele soldado polonês chegando ali, falando pra eles, vocês estão livres. Daí fica até uma coisa meio de comédia, mas pra onde que a gente vai? Eu não iria pro leste, hein, porque o pessoal lá não gosta de vocês. Cara, que diálogo é esse, cara? E se os 3 minutos fossem justamente aquele prólogo que tem lá no final deles colocando as pedras no túmulo deles, sabe? E fosse esses 3 minutos de silêncio, sabe? Exato. São soluções ali que poderiam se encaixar melhor, mas, e assim, toda essa resolução que ele tem no final são coisas que poderiam ser diluídas de maneira muito mais discreta, em uma fala, não em um discurso que ele vai falar para todos, etc. Talvez se ele olhasse, que nem a Abel falou do anel, assim, tipo, olhasse, pensasse, comentasse alguma coisa, mas, sabe, não fazer aquele grande discurso. A gente não faz grandes discursos na nossa vida. Agora, esse epílogo é a cena que eu me referi na fala inicial, que eu chorei, assim, porque eu não chorei o filme inteiro revendo, mas quando entra lá os velhinhos pra fazer homenagem, eu sei que eu tô sendo emocionalmente manipulada, mas não tem como, gente. Sim, aquilo ali é muito emocionante. E eu demorei pra entender que era os atores com as pessoas mesmo, reais ali, sabe? Naquela hora que eles foram chegando, porque os
primeiros, assim, que não são tão centrais e tal, até você tem um pouco, pelo menos eu tive um pouco de dificuldade de ficar lembrando do nome deles, né? Porque eu sabia que tinha lá o cara que era, tipo, um religioso lá dos judeus, aí tinha a empregada lá e tal. Então, assim, eu não lembrava do nome deles. Então, conforme foram entrando aquelas pessoas, eu fiquei um tempo meio... Porque você ganha a cor, né? Finalmente a cor vem. E aí aqueles personagens que você viu preto e branco vão entrando, eu falei, quem são essas pessoas? E aí o nome embaixo, eu falei, bom, é alguém, né, da história ali, mas não tava entendendo direito o que era quem ali e tal. Aí depois eu fui entender que eram as pessoas ali, né, reais. Inclusive a esposa do Schindler, ela morreu em 91, com 93 anos, se eu não me engano. É interessante, porque o filme foi lançado depois, né, 2 anos depois, então ela não chegou a ver o filme pronto, assim. E é muito impactante de você ver ela lá, né, ela estando lá, ela colocando a pedra realmente, porque é uma linha direta do cara pra com a história, a conexão direta, e aquilo realmente é muito emocionante, essa cena. E são testemunhas da história, né, gente, coisas que a gente tá perdendo, né, agora. Né, os sobreviventes do Holocausto, cada vez assim a gente vai ter menos, então... ali mesmo a maioria já eram os que eram as crianças no filme, alguns eram aqueles jovens, né, então tem aquele casal que celebrou o casamento lá mesmo, dentro do campo de concentração, mas quase todos ali já eram as crianças, porque querendo ou não, o filme foi feito quase 50 anos depois, né. Exato. E a esposa, depois eu li também que pra ela foi, foi algo interessante ter ido levar a pedra lá, fazer homenagem no túmulo dele, porque eles realmente reataram o casamento depois daquilo ali, retratado, né, se mudaram pra Argentina. Ele depois vazou da Argentina, nunca falou pra ela o que aconteceu na década de 50, nunca mais teve contato com ela, morreu nos anos 70 e ela só foi reencontrar, entre aspas, ele 30 anos depois, no túmulo dele, ali pro filme. Então... ele fez isso, sim. Então, ele era... Mas e é isso, ele era essa figura meio maluca, né, assim, muito... Realmente... Não, e interessante no sentido de que é uma pessoa que fez coisas boas, mas que tinha todos esses problemas, né. Tem um negócio que eu acho que ele faz, assim, que eu acho interessante... Enfim, que eu tava pensando nisso, que ele consegue, aí pensando na história, né, no que ele é mostrado no filme, ele consegue usar a linguagem que atinge a pessoa e não aquilo que ele realmente pensa. Né, tem aquele momento em que ele fala pro Gott lá, tipo, você já percebeu que ter poder não é só matar as pessoas, é deixar as pessoas viverem. E aí ele fica meio bondoso, o cara assim, fica bondoso. Ele resolve deixar várias pessoas que ele podia muito bem ter dado um tiro, né? Ele resolve falar, não, então tá, faz aqui e tal. Depois ele não consegue com o outro rapaz lá. Mas é muito isso. Acho que o Schindler, ele conseguia, né? Até aquele momento que ele finge que tá zoando com as pessoas que tá zoando. Enfim, não é a melhor palavra, mas ele finge que ele tá, tipo, num momento de diversão jogando água, mas na verdade ele tá preocupado que as pessoas bebam alguma água, né? Que ele joga nos vagões lá. Então eu acho interessante também isso, ele conseguia encontrar uma brecha dentro daquilo que ele sabia que ia ser considerado aceitável, né? Que não deixa de ser algum tipo de lição relacionado a algum tipo de diálogo, quando se tem que ter, né, de alguma maneira com alguém que às vezes, sabe aquela coisa do tipo, gente, pra argumentar com isso, não use esse argumento que você usaria. Sim. Fale sobre aquele tema, entendeu? Do tipo assim, pra argumentar que a Ancine é importante, você tem que falar sobre economia, e não que a arte é bonita, né? Mas você sabe que um cara que eu acho que é até mais sagaz que ele nessa coisa da manipulação e tal, é o personagem do Pen Kingsley, né, o Stern. Porque no começo, principalmente quando ele tá montando a fábrica, o Stern meio que... ele que vai definindo quem que são as pessoas que tem que trabalhar lá e tal. Tanto que tem aquela cena no começo que ele traz, tem um funcionário aqui que quer te agradecer, o cara chega lá, não tem um braço, né? Daí ele fica, cara, como você contratou alguém que não tem um braço? Como que pode? Eu preciso de uma pessoa aqui ágil e tal na fábrica, blá, blá, blá. E aí o Stern, ele tem essa coisa, e ele vira esse elo, né, de ligação ali justamente do que o Schindler quer e ao mesmo tempo, né, tentar resgatar as pessoas e tal.
Esse personagem do Ben Kingsley, eu acho ele bastante interessante por isso, assim, porque ele tem uma certa serenidade, ao mesmo tempo ele é sábio naquilo, ele tem aquela figura justamente do sábio, né, que vai meio que orientando ali o Schindler, que é o cara habilidoso mesmo, o cara sagaz e tal, que tem o poder na mão mesmo, é desse ele. ponto de vista, ele é até pouco explorado, né, como o personagem, porque realmente tem uns momentos que ele tá extremamente triste, e aí o Schindler fala, pelo menos finge aí, porque você tem que fingir pra, né, e é bem isso, tipo, o que tava passando dentro dele devia ser uma coisa impossível da gente até mensurar, porque ele tava realmente, ele que inicialmente é mais ele do que o Schindler, né, que faz essa coisa de empregar as pessoas, encontrar essas saídas, essas brechas, e o fato de ele fazer isso, que eu acho que estar lá entre ser um dos judeus que tá, né, falando em bom português, com o cu na reta, né? Tipo, é justamente essa efervescência de coisas que devia estar nele, que podia ter sido até mais explorada, né, ao longo da história, talvez, né? I could have got more. I don't know if I could have got more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. If I made more money. I threw away so much money. You have no idea. If I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. Os judeus acabam sendo coadjuvantes dentro da proposta do filme, né? Isso que alguns vão criticar, mas dentro da proposta eles são coadjuvantes. E ele realmente seria o personagem com que daria mais para desenvolver mais coisas, assim, de como seria, né, você, judeu, se aliar a um membro do partido nazista para manter a sobrevivência do seu próprio povo, né? Às vezes eu fico imaginando que pro Stern ele teve que ter todo um pensamento utilitarista, assim, né? Porque a princípio, quando ele aceitou trabalhar com o Schindler ainda não tava nessa vibe de salvar pessoas, ele tava só na vibe de lucrar. Então pro Stern era tipo um trabalho e mais nada. E depois tudo foi adquirindo para ambos um peso muito mais pessoal, né? Sim. Então o quanto que ele precisou abstrair e, sei lá, se distanciar até para conseguir se colocar naquele lugar, né? Isso também é muito admirável. Sim, exatamente. Não, e ainda pensando nessa questão da dualidade que o Spielberg bate bastante no filme, a primeira cena em que a gente tem o encontro do Schindler com o Stern, eles sentam numa mesa e a câmera ela fica muito bem posicionada, com um de cada lado, e o posicionamento deles é completamente oposto, né? Enquanto o Schindler coloca as pernas na mesa, tá fumando cigarro, toma um negócio e tal, o Stern tá retinho ali numa posição super, sabe, tensa e parada ali, não quer fumar, não quer nada. Ele gosta de trazer pra tela essa questão justamente dessa diferença de postura. E aí é interessante da gente ver isso mesmo, como que a ideia de utilidade, né, das pessoas, das suas funções, elas acabam tendo cada vez mais relevância nesse ambiente caótico também. Porque aquele outro momento em que o Schindler vai ao encontro do Stern, e o Stern tá já no campo de concentração lá do Gott e tal, o Stern vira pra ele e fala, você tem que mandar uma garrafa pra não sei quem, você tem que fazer um agrado pra tal pessoa, não esquece de dar comida pra sei lá quem e tal. O cara vai passando uma lista de tarefas, o Schindler chega uma hora e fala, não, parou. Eu não vou conseguir fazer tudo isso. Tipo, o cara que sabe fazer o negócio aqui é você. Então, eu não consigo fazer isso sem você. Eu preciso de você pra isso. E aí se anula completamente a questão de raça, de cor, de religiosidade, de qualquer coisa se anula, porque as pessoas encontram ali as suas funções, né, as suas habilidades ali. É óbvio que nesse caso muito mais com uma questão de oportunidade, né, de exploração do que qualquer outra coisa. Mas eu acho isso interessante também, até porque quando o Schindler se apresenta para o Stern, ele fala,
você é o Stern e tal, daí ele fala, sim, ó, eu já quero te avisar, eu sou judeu. Ele fala, tudo bem, eu sou alemão, agora nos conhecemos, então vamos conversar aqui de negócios e tal. Então o Schindler meio que cagando pra esse negócio, sabe? Dos judeus e tal. Você falando agora, eu pensei numa coisa muito... não tinha pensado antes. Como isso é americano, né? É tipo, valorizar o capitalista, né? Sim. É tipo... é uma visão muito americana mesmo, essa coisa do oportunidade, emprego, sabe, assim, usar a indústria, a empresa como único meio para algum tipo de salvação e tal. Aí entra essa coisa da democracia, né, que uma das ideias do liberalismo, que é do tipo, não importa quem você é, né, não importa suas origens, sua cor, seu nada, o importante é o seu trabalho, é o que você faz, é o que você rende e tudo mais. E é muito isso mesmo, né? Assim, é justamente o que pensa um cara tão americano quanto Spielberg, né? Que é isso, essa é a visão dele, essa visão do correto, do mundo ideal, né? Um mundo em que não tem matança de pessoas e tal, mas ao mesmo tempo um mundo em que calcado nessa coisa do trabalhar e fazer lucrar e fazer dinheiro a todo custo, né? Até porque vamos lembrar que o filme que foi lançado em 93, início dos anos 90, o filme foi produzido em um ambiente no qual existia ali um colapso, né, da União Soviética, estava chegando ao fim a Guerra Fria e a gente estava tendo a consolidação da democracia, da globalização e do capitalismo global. Então o filme também foi produzido em um ambiente que tinha essa questão também do olhar para essa coisa do capitalismo mesmo. Até porque o capitalismo, no geral, se favorece muito desse sistema totalitário, né? Incluindo essa coisa da mão de obra forçada, porque se a gente for pensar em termos de mais-valia, nada melhor do que um trabalhador que não sequer precisa receber um salário, né? Exato. E aí a gente vai pensar nesse contexto da Alemanha e vai pensar em todas as marcas que existem até hoje e que se beneficiaram do sistema nazista, né? E aí a Volkswagen, a BMW, o Hugo Boss, né? Mercedes, Bayer, enfim, diversas marcas alemãs que já existiam na época foram beneficiadas em maior ou menor medida pelo nazismo, né? Exato. E é por isso, assim, que é tão fácil dentro desse sistema capitalista para essas empresas, mesmo sabendo que existe um sistema de perda sistemática de direitos e de perseguição, enfim, de lavar as mãos e não se posicionar, ou ainda de se posicionar abertamente favorável, né? Porque existe esse benefício econômico, né? Sim. Isso, assim como aqui fala-se muito em ditadura militar, mas foi uma ditadura civil-militar, né? Ela não ocorreu sem a anuência de todos os empresários e industrialistas que participaram junto, né? Sim, sim. E vocês falando dessa questão de paralelos, né, entre o nacionalismo e o nazismo, a questão desse capitalismo extremamente liberal, a gente, enfim, quando a gente vê lá a questão do gueto, de campos, né, quando eu estava pensando em campos de concentração, você não tem como não pensar hoje em situações que acontecem hoje nos Estados Unidos, né, e que vem justamente em decorrência de uma série de crises nesse sistema capitalista, que reacende esse nacionalismo exacerbado, que daí sim vai deixar de encarar esse ambiente, esse sistema capitalista como um ambiente em que não importa de onde você vem, o importante é você trabalhar e produzir, para um que realmente segrega, cria um muro e fala: você que tá vindo pra cá, você traz violência, você que tá vindo pra cá, eu vou colocar você separar pai de filho, né, mães de crianças e tal, e vou impedir a sua entrada, vou impedir que você fique, porque, né, é interessante ver como isso sempre é decorrente de momentos de crise econômica em que o capitalismo não consegue manter esse crescimento total todo, né, e que é de onde surgiu o nazismo, né, uma crise super forte na Alemanha, em que o pessoal falou: meu Deus, né, estamos num ambiente de muita crise, com muita corrupção. Precisamos de um salvador que agregue um núcleo duro de apoiadores
e descarte tudo aquilo que não é considerado positivo por esse núcleo duro, né? Então isso é um sistema que se repete de várias formas. Eu não sou um especialista, mas tem, enfim, tantos especialistas que já escreveram sobre isso. É que tem uma coisa que é muito característica do nazismo, que é justamente essa perseguição ao judeu como essa figura, essa personificação de tudo de errado, tudo de ruim que aconteceu com a Alemanha vinha por parte dos judeus. Sim, não à toa, inclusive tem o discurso. Tem um discurso do Gotti lá, que ele fica falando, esses caras vieram aqui, se instalaram 600 anos atrás, tipo... Há 600 anos, pois é. Mas ficaram aqui, comeram da nossa comida, foram educados, entraram na nossa sociedade, não sei o que, e aí meio que eles viraram essa causa, né? Então, assim, eles eram realmente essa personificação do fracasso. E aí, como se livrar do fracasso, entendeu? Vamos eliminar essa galera, porque sem eles a gente prospera. Sim, e cada sistema que se forma nesse sentido, cada governo autoritário, qualquer nome que você queira dar, que, enfim, não à toa se utiliza a palavra fascismo hoje, de chamar as pessoas de fascistas, como uma terminologia mais apropriada, cada sistema desse vai escolher um inimigo, né? No Brasil tá se desenhando, ou já se desenhou, cabe aos, né, pessoas que entendem mais do que eu, determinar isso, a figura do esquerdista, né? O comunista, quem é de esquerda. Nos Estados Unidos tá se desenhando a coisa é o mexicano, é o latino, é o imigrante da América falante de espanhol, sei lá, ou imigrante de uma forma geral. E é isso, o próprio entrevista que eu vi com o Spielberg, ele fala sobre a questão do ódio e como ele fala, né, que o ódio pessoal é uma coisa, mas quando esse ódio ele é generalizado, quando esse ódio ele é sistematizado, daí que ele se transforma num verdadeiro perigo, né? E aí conversa com aquilo que a Isabel falou lá no começo, né? Na lista de Schindler, o ódio parece ser mais personalizado, não é mostrado como ele é sistêmico dentro de um sistema de governo, de Estado, né? Mas ao mesmo tempo, esse ódio está generalizado, ele não tá... O filme entra numa certa, talvez dualidade, talvez até um paradoxo, como ele mostra esse ódio, né? De que maneira esse ódio é expressado. E eu acho que ele é muito complicado mesmo, porque ao mesmo tempo que entra como algo sistemático dentro de um regime, dentro de um governo, ele também entra pro pessoal de cada um que sente esse ódio e que não consegue desenvolver essa empatia e se livrar desse ódio, né? Sim, mais do que um sistema de governo, eu diria até um sistema ideológico, né? E aí tem uma cena que eu acho muito sutil, mas muito importante nesse sentido, que é um momento em que o Schindler está passando por uma vitrine e nessa vitrine tem exposto um tipo de pôster com formatos de crânios, né? Desenhados. E aí a gente entra em toda a ciência eugênica e mesmo a antropologia física, que era usada na época pelos nazistas como uma maneira de argumentar as suas próprias teorias racistas, né? Então por exemplo, os desenhos dos crânios era por causa das medições de crânios, né? Porque eles diziam que eles podiam detectar a superioridade da raça ariana pelo próprio formato do crânio, por questões biológicas, né? E aí entra essa noção de raça que é altamente vinculada ao biológico, né? Então, assim, é uma cena muito rápida, mas que dá pistas disso, assim, de que existia um aparato discursivo e científico, né? Assim, claro, hoje a gente sabe que eram ciências equivocadas, mas na época se apresentava como uma ciência real, né? E todo esse aparato discursivo e científico era no sentido de construir essa separação entre as pessoas, de construir uma noção de superioridade e uma noção de inferioridade. Have you been in Poland? I just came from Poland. Are there any Jews left? Where should we go? Don't go east, that's for sure. They hate you there. I wouldn't go west either, if I were you. We could use some food. Isn't that a town over there?
Outra citação que eu vou fazer dessa entrevista do Spielberg que eu tava assistindo, que no período do relançamento do filme, ele fala de como ele acha que o filme é mais importante de ser visto hoje do que era em 93. E tem a ver isso, a gente tava falando sobre o capitalismo nos anos 90, tava num determinado período. Talvez isso tenha falado naquele momento, mas esse debate sobre questões relacionadas a ódio, a ciências criadas ou, enfim, de maneira falsa para argumentar determinadas coisas, essas coisas que a gente está falando agora, elas realmente talvez conversam mais com o momento que a gente vive hoje, no mundo todo, e elas, na época, elas eram muito mais do ponto de vista, que é uma coisa que a lista de Schindler virou muito, que foi a questão do ensino, né? O filme era um pouco mais catártico, no sentido de mostrar para todo mundo algo que aconteceu, para que todo mundo aprendesse. Ele tinha uma função muito educativa, de uma maneira mais histórica, eu acho. E aí, esse paralelo com hoje, a gente vê esse filme com um papel educativo no ponto de vista talvez até mais amplo, não só de ver o que aconteceu, mas de fazer paralelos, né? Essa entrevista, acho que provavelmente deve ter sido a entrevista que eles exibiram até na introdução do filme, justamente dele falando da importância. E, enfim, acho que no outro podcast eu cheguei a comentar sobre Bauman, enfim, eu sempre volto nisso, na entrevista que ele deu acho que foi no Café Filosófico, né, da Cultura, sobre, parafraseando Freud, de como a humanidade vive essa constante busca pela liberdade, pela segurança, só que a humanidade nunca consegue, ou o ser humano em si, pessoalmente, não consegue uma coisa ou outra, e aí a humanidade em si vive esses ciclos em que procura mais uma coisa e perde outra. E aí, digamos, na Segunda Guerra Mundial foi esse momento da procura por uma segurança que não existia economicamente, e aí foi dar nisso. Acho que depois de um momento de liberdade, assim, esses anos 90, pós-Guerra Fria, etc., assim, a gente cresceu num mundo que parecia até muito tranquilo, não parecia tão complicado quanto foi antes e quanto é agora. E aí volta-se para esse momento em que as pessoas abdicam da liberdade por uma falsa segurança, sabe? Então, é por isso que voltar a esses assuntos e voltar à história é tão importante, para que a gente não repita os mesmos erros, mas a gente acaba repetindo. Então, é tão sintomático, né, do que a gente vive hoje, que é isso que, quando você assiste a Lista de Schindler, o filme acaba te tocando por outras questões também, porque assim, por exemplo, uma das cenas que me emocionou muito foi justamente toda essa parte lá do gueto, quando eles estão entrando pela primeira vez ali no campo de concentração, depois quando as mulheres são direcionadas ali, né, para Auschwitz e tal, toda essa parte, sabe, essa distinção, essa falta de humanidade que você tem para com o outro, foi o que mais me tocou assim no coração, sabe? Porque realmente quando a gente vive um momento assim tão polarizado, em que quem é de esquerda não gosta de quem é de direita, quem é de direita não gosta de quem é de esquerda, a gente, sabe, sempre dá nomes, a gente sempre tenta rotular essas pessoas e tal, para justamente a gente se defender, blá blá blá, mas eu acho que às vezes existe uma falta geral de compreensão do que é o humano, sabe? Do que é as pessoas do outro lado. Essa questão muito mais humanitária, sabe? E aí já vou contradizer o nosso querido presidente, que reafirmou recentemente que precisamos fazer um governo, né, para maioria e nunca para minoria. É justamente o contrário disso, sabe? Porque quando você tem esse olhar humanitário, você consegue igualar e trazer os direitos para todas as pessoas, todo mundo se sentir seguro e tal. É uma rede de virtudes, é uma rede de prosperidade que você vai controlando. Essa coisa da alimentação ao ódio, da segregação, de você trazer sempre esses discursos de separatistas e tal, é tão ruim pra raça humana como um todo, sabe? Que a gente não consegue trabalhar junto, cara. Você sabe um negócio que eu ouvi de um professor numa apresentação que teve? Ele falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou assim: a gente precisa parar de usar o termo humano para simbolizar coisas unicamente boas. Ele falou assim: tem hospital que fala, temos um tratamento humano.
não sei o que humano, ele é mais humano. Ele falou, não, a gente não pode usar isso porque humano, ele fala isso, passa a ideia de que o humano é intrinsecamente bom, e quando alguém faz alguma coisa muito horrível, a gente fala que é um monstro. E daí ele falou da questão de como talvez o que falte é a gente aceitar que também é humano matar e fazer atrocidades e coisas horríveis. Que a partir disso a gente conseguiria talvez se compreender melhor, enfim. Não tô dizendo que eu concordo com isso, mas eu acho interessante esse pensamento. Você estava falando da questão da humanidade das pessoas, e dá pra se questionar também, né? O que é essa humanidade das pessoas? No filme da lista de Schindler, o personagem Goethe não é humano? É humano. E ele fazia tudo que ele fazia. Mary Shelley já sabia que o problema não era o monstro, né? Enfim, mas isso que vocês falaram sobre como o filme é mais importante, talvez nesse momento histórico que a gente vive hoje, do que quando foi lançado, eu acho que esse é um ponto-chave, assim, pra gente pensar todas essas questões, porque enquanto a gente tá, no mundo ocidental, pelo menos, né, vendo um retorno de todos esses discursos que a gente já mencionou, tanto os discursos nacionalistas, quanto os discursos de cunho racista e outros mais, né, e uma ascensão, novamente, dessas ideologias, né, eu acho que a gente tem que ter em mente que, às vezes, essa coisa de falar em polarização acaba sendo uma falsa simetria, né? Porque de um lado a gente tem um grupo de pessoas que está tentando manter os direitos humanos mais básicos para que as sociedades não degringolem de vez, né? E de outro lado a gente tem grupos de pessoas que realmente pregam discursivamente ou fazem na prática o extermínio de grupos minoritários, né? Então, nesse sentido, eu acho que esse ponto sobre o diálogo e a polarização acaba sendo uma falsa simetria, sabe? Porque não são pontos iguais, pontos de partida iguais de ambos os lados que são apresentados. Primeiro que, assim, não são dois lados, né? Seria muito mais complexo do que isso, né? Mas se a gente tomar esquematicamente como se fossem dois lados, os pontos de partida não são os mesmos. Também acho. Que é mais ou menos pensar no sentido do... Não era uma briga política de, sei lá, pessoas que defendem algo específico, que por um acaso, né, e judeus que eram de um determinado partido e tal. Não, realmente era um ímpeto de morte e um ímpeto de vida, né, que são coisas que não se dialogam. Esse ímpeto de morte precisa compreender que o que ele quer, que parece ser, enfim, que ele julga ser tão positivo, sei lá, uma economia, isso... fazer o país grande de novo, né, que é o que eles queriam fazer. Basicamente, eles queriam fazer a Alemanha grande de novo e tal. Ela não passa pelo... É verdade. Ela não passa pelo extermínio de alguém, de qual grupo que seja, né? E é isso que é o grande problema. É o que se vê hoje em tantos lugares, que é destruir uma base da democracia, que é não considerar o seu adversário político como alguém a ser exterminado, mas como alguém com quem se deve dialogar, né? Essa acho que é a grande... que entra isso que você falou, né, Isabel? Tipo, se alguém de um lado tá querendo exterminar o outro, ela já perdeu a razão de ser. Já perdeu, E não tem o que, né? E assim, quando a gente fala de diálogo, é na verdade diálogo entre ideias, ideais, e não entre esse ímpeto de morte e o ímpeto de vida de alguém que tá tentando sobreviver e independente do que defende, né? Exatamente. Gente, sensacional. Acho que é isso. Vocês querem trazer mais alguma coisa sobre o filme ou a gente pode ir pro nosso plano detalhe? Só queria complementar que, assim, a gente tá falando do filme e se por acaso alguém teve coragem de ouvir sem ter visto ou quer ver, ele tá disponível na Netflix e no Claro Vídeo, tá? Ah, verdade, é verdade. Boa. Super fácil de assistir. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano
pequeno detalhe da semana, aquele momento aqui, né, gostoso que a gente tem para trazer dicas para você aproveitar melhor a sua semana, aquele momento para dar aquela relaxada, ou de repente você assistiu alguma coisa que vai te trazer alguma coisa a mais aí. Dessa vez eu trouxe aqui para vocês um filme que eu assisti recentemente, que se chama Bem-vindo a Merwin, que é um filme com o Steve Carell. É um cara que eu tenho gostado muito dessa parte dele, quando ele cai nessa parte do drama ali e tal. Eu acho que ele tem feito papéis interessantes, né, dentro do drama. Bom, primeiro é um filme, né, que ele é baseado em fatos reais, e ele pega a história de um cara que se chama Mark, que ele acabou sendo agredido, entrou em coma e tal, e depois que ele saiu do coma, ele perdeu completamente a memória do que aconteceu, ele só sabia que tinha sido agredido, e o fato dele ter sido agredido foi porque ele gostava de usar sapatos femininos, ele gostava de ter sapatos femininos e usar sapatos femininos. Enfim, sofreu lá um preconceito, foi agredido, perdeu a memória. E aí esse cara vive nessa constante angústia de tentar reconstruir um pouco daquela memória que ele tinha. Só que na época que ele foi agredido, ele era um desenhista, um pintor e tal, e devido às agressões, ele perdeu o movimento ali mais ou menos das mãos, né? Ele não tem mais o tato ali direito para ele conseguir fazer os desenhos, e aí ele passa a comprar e a produzir filminhos e tal com bonecas. Ele compra umas Barbies, compra uns outros bonecos lá e tal, e ele vai criando toda uma história ali, e meio que essa criação dessa história com esses bonecos vão ajudando ele a enfrentar os seus medos, vão ajudando ele a trazer de volta essas lembranças do que aconteceu e tal. Em paralelo a isso, ele precisa enfrentar, né, seus agressores que foram presos e tal, e ele precisa enfrentar eles num tribunal, ele precisa refazer a vida dele e tal, e por aí vai. Então é um filme bastante interessante, porque o filme ele é dirigido pelo Robert Zemeckis, né, o cara que fez Náufrago, Forrest Gump, De Volta pro Futuro e tal, esse cara aí. O que eu achei mais legal é que quando ele mergulha nessa coisa do universo dos bonecos, o Zemeckis ele mostra o personagem, ele vai colocar o Steve Carell como se fosse um boneco, então tem toda aquela estética de boneco de plástico, sabe? Ele andando, falando e tal, e ele tem todos os mecanismos ali de boneco de plástico. Então é um filme muito bacana, assim, de você ver justamente essa reconstrução de uma pessoa, né? Ela ter passado por um trauma tão pesado e ela meio que se reconstruindo. Então eu recomendo, porque eu acho que tem ali algumas coisas muito interessantes da parte cinematográfica ali, de técnicas cinematográficas. Então, Bem-vindo a Merwin é o nome do filme. E aí, Nai, o que você trouxe pra gente? Dessa vez eu vou começar com você aqui. Tá. Eu vou, como sempre, eu não consigo me conter, vou ser uma dica dupla, tá? Então, com certeza. O primeiro é sobre um filme que eu assisti mais ou menos na mesma época, que eu não tinha assistido a Lista de Schindler, eu vi justamente em razão desse relançamento, né, dos 25 anos. E aí um filme que eu vi mais ou menos na mesma época para participar de um debate no canal do meu tio Oscar, que aliás é um canal bem legal também, de discussão, etc., no YouTube. E aí era sobre os filmes do Oscar de 61 e tava lá o julgamento em Nuremberg. E ele conversa diretamente com a Lista de Schindler, mas nessa perspectiva de como esse regime nazista foi instaurado na Alemanha, justamente porque é o julgamento internacional de oficiais nazistas. E assim, ele vai pegar sobre casos, ele vai pegar uma testemunha que, né, um sobrevivente ali comunista, como eles perseguiram não só os judeus, perseguiram ali os comunistas, e assim, e fica mais claro também, assim, fica aqui o lembrete, o Holocausto também perseguiu ciganos, perseguiu eslavos, perseguiu outros grupos étnicos, religiosos, etc. Enfim, e no filme, apesar de, assim, ser o julgamento comandado por um juiz norte-americano, há um ponto ali que o diretor, o Stanley Kramer, faz questão de assinalar
assim, vocês estão nos julgando, mas vocês, outras nações, também têm suas próprias culpas, né? Também têm os seus pecados a serem julgados enquanto nação, né? Estados Unidos, Hiroshima, a União Soviética ali naquele momento. Então, diz muito sobre esse silenciamento individual enquanto nação. Então, assim, é outro filme que você assiste, você vê os diálogos, ouve os diálogos e bate diretamente assim, com a nossa realidade e você questionar as suas atitudes, as atitudes dos outros e as suas atitudes. Então, acho extremamente interessante. Também é um filme pequeno, de umas 3 horinhas aí, mas acho que vale a pena. Legal. E a outra dica é do conjunto do Holocausto Brasileiro, o livro e o documentário da Daniela Arbex, que é comentando sobre todo o regime manicomial no Brasil. Então, os manicômios ali de Minas Gerais, né, como em Barbacena, região, e como que foram, assim, digamos, esse silenciamento também da sociedade de décadas que pessoas ali foram encarceradas naqueles manicômios e em colônias. Às vezes as pessoas tinham, de fato, doenças mentais, outras vezes eram indesejadas pela família, né? O jovem, a filha que ficava grávida, ia para lá, enfim, várias coisas, então, e os maus tratos que aconteciam nesses locais. Então, também é uma leitura ou se você assistiu o documentário, assim, bem interessante. Demais. Ô, Nai, depois vê se você vai assistir Ursinhos Carinhosos, alguma outra coisa, pra dar uma equilibrada. Vocês me convidaram para esse podcast pesado, assim, eu tô numa outra vibe. Eu tô vendo um filme bem pesado. Quer dizer, hoje eu vi um filme pesado também, mas enfim, hoje é o dia do filme pesado. Não, e posso falar um negócio? Tava comentando com os amigos meus que recentemente eu percebi que ao ficar consumindo muito dessas notícias, né, notícias do que a gente tá vivendo hoje no Brasil, ficar vendo muito dessas notícias de opressão, de discriminação e não sei o que, cara, eu comecei a perceber que eu tava sentindo fisicamente essa ansiedade, sabe? Uma queimação no estômago, um taquicardíaco assim e tal. Eu falei, caraca, esse negócio tá mexendo comigo de uma forma... Você foi ver Ursinhos Carinhosos. Pô, não é, a gente precisa de uma válvula de escape. Não, eu sei que eu sei que é uma coisa assim que, tipo, a gente tem que olhar com isso com urgência e com atenção, obviamente, mas, gente, eu tô falando aqui pra vocês que estão ouvindo a gente aqui e tal também, a gente precisa de uma válvula de escape. Vai praticar esporte, vai curtir um pouco a natureza, sai um pouco dessa coisa de rede social e tal, porque a gente precisa também desse oxigênio, assim, pra dar um pra cima, porque olha, a gente tá vivendo tempos aqui pesados. Precisa de saúde mental, né, então eu acho que vale a pena realmente a gente tentar fazer esse exercício. Isabel, e você? O que você trouxe pra gente, plano detalhe? Eu também vou trapacear, não vou dar só uma indicação. Ótimo. A primeira dica vai ser ficcional, mais ou menos. Também é um filme sobre a Segunda Guerra. É o Na Escuridão, In Darkness, que é um filme de 2011 da Agnieszka Holland, que também se passa na Polônia na época da ocupação germânica, né? E é sobre um grupo de judeus que se escondem dentro de um daqueles negócios de esgoto, sabe? Aqueles canais subterrâneos. Ah, sim. E eles passam mais de um ano dentro desses canais. É baseado numa história real. Teve um polonês não judeu que ajudou eles nesse processo, levando comidas, enfim. E o filme é pesadíssimo. É sobre essa coisa toda do confinamento, esses filmes que se passam quase inteiros dentro de um mesmo ambiente, né? E tratando também dessa questão da Segunda Guerra com muito peso, né? Então, como obra ficcional é impactante e como obra baseada também em fatos reais também vale muito a pena. A outra dica que aí eu não vou me prolongar muito para falar sobre ela, mas eu só digo que para quem não viu ainda, assista o Que Bom Te Ver Viva, da Lúcia Murat, que é um filme meio híbrido, documental e ficcional, um docudrama, né?
sobre meio autobiográfico, porque a Lúcia Murat foi presa, torturada durante a ditadura, e ela aborda um pouco sobre a questão das mulheres que sobreviveram a esse processo aqui no Brasil. E, para terminar, eu vou recomendar um documentário que é o Paragraph 175, parágrafo 175. Em alguns lugares encontra esse filme como O Triângulo Rosa. É um documentário de 2000, dirigido pela mesma dupla do Celluloid Closet, né, que é o Rob Epstein e o Jeffrey Friedman, e traz um pouco disso que a Nay mencionou, que é assim, às vezes a gente foca muito no Holocausto e na perseguição nazista aos judeus, mas esquece um pouco as outras pessoas que também foram perseguidas pelo sistema, né? Então eu até fiquei tentando pensar, eu não lembro de nenhum filme que aborde, por exemplo, a situação dos povos Roma e de outros povos chamados ciganos no contexto do Holocausto, mas esse documentário ele traz especificamente a perseguição dos nazistas em relação aos homens homossexuais. E aí a gente sabe assim que uma das características do fascismo é o pânico moral, né? A Alemanha, desde a década de 20, tinha se estabelecido como o grande paraíso LGBT da Europa. As pessoas vinham de todos os lugares da Europa para frequentar os cabarés, para terem mais liberdade tanto de expressão de gênero quanto sexual, e isso pode ser visto em diversos filmes, tanto Cabaré, Garota Dinamarquesa, enfim. É muito comum ver esses retratos de como era a boemia da Alemanha nessa época, incluindo o próprio cinema alemão da década de 20, né? Se a gente pegar aí o Anjo Azul, enfim. E aí, com a ascensão do regime nazista, o pânico moral levou especificamente à perseguição ao que se chamava, ainda se chama, enfim, de dissidências sexuais, né? Especialmente os homens gays, né? Porque no caso das mulheres, eles ainda viam que poderia haver uma possibilidade de cura com o casamento forçado, né? Vamos dizer assim. E, claro, implicitamente a própria questão do estupro, né? Como cura. Mas no caso dos homens, eles também foram levados para os campos de concentração. Então é um documentário muito pesado e que aborda essa perseguição desse grupo em específico que muitas vezes não é colocado, né? Não é lembrado, né? Porque talvez não tenha sido numericamente tão significativo, né? Mas fazia parte discursivamente de uma maneira muito forte do que era o nazismo. Caraca. Enfim, não, muito legal. Também. Você falou que ele tá como Triângulo Rosa, o nome do documentário. Em alguns lugares... Isso, em alguns lugares está como parágrafo 175, que é o nome da lei do Código Penal que criminalizava a homossexualidade. Em alguns lugares como o Triângulo Rosa, que era o marcador que era colocado nos uniformes dos homens gays, assim como era a estrela de Davi para as pessoas judias, né? Cada grupo tinha uma identificação específica, né? E os homens gays eram triângulos rosas. Caraca, interessantíssimo. Olha, o Holocausto Brasileiro que a Nayara comentou e esse documentário, putz, eu fico pirado pra ver. Sensacional. Dani, e você? O que você trouxe pra gente de plano detalhe nessa semana? Vou dar uma única indicação. E é o único motivo é que eu não tive tempo de ver tantas coisas e tal. Mas eu acabei, enfim, maratonando praticamente uma série que tem um tema também pesado, mas pelo menos ela é irônica e maravilhosa, então ela é um pouco mais leve no sentido, na forma como ela coloca o discurso, né, dela, assim, que é lindo, e sei lá, eu adoro essa série, que é a terceira temporada, na verdade, né, do Dear White People, Cara Gente Branca, né, enfim, é uma eu acho incrível, assim, sabe, a maneira como eles retratam os diálogos ágeis, a forma como eles falam de vários temas, mostram vários temas, alguns explicitamente discutidos pelos alunos da universidade, outros um pouco mais nas entrelinhas, né, como tem um personagem que está claramente com depressão, mas em nenhum momento isso não está claramente com depressão. A minha interpretação, né, foi de que ele está com depressão. Enfim, tem muitos personagens muito interessantes e é incrível porque alguns episódios são dirigidos por outros diretores além do que criou a série, né, que dirige a maioria. Você vê claramente que é um outro diretor e ao mesmo tempo isso é lindo porque isso muda um pouco a visão, isso muda, sabe, assim, a
a forma de você encarar os personagens, muda a imagem mesmo, a fotografia, e ao mesmo tempo, sei lá, eu acho que tá numa terceira temporada muito, muito bacana no sentido de se aprofundar nos personagens que você já conheceu nas temporadas anteriores, e traz elementos novos, alguns são bem americanos, inclusive, sabe, eu acho que é uma série muito americana, muito calcada assim na realidade, que tem muita coisa, tem muita referência que a gente vê, eu pelo menos, né, vejo e falo, tá, não sei do que eles estão falando exatamente nessa referência, porque faz, enfim, referências a coisas muito específicas dos Estados Unidos, as questões, as tensões raciais lá tem algo de diferente do Brasil, embora tenha muita coisa muito parecida, mas eu acho que assim, é uma aula de cinema, né, de audiovisual e de questões relacionadas ao racismo numa realidade um pouco diferente. Às vezes eu vejo e falo, gente, sabe assim, eu acho que até para os Estados Unidos é uma realidade meio quase que idílica, sabe, de um lugar muito, muito maravilhoso, tudo muito clean, sabe, tudo. Mas isso faz parte da linguagem e faz parte da forma como a série se propõe a mostrar as coisas, e eu acho uma delícia de assistir, então fica a dica aí para as pessoas. Sensacional. Só para deixar específico, saiu a terceira temporada agora, e quem não viu nada, enfim, dá pra maratonar tudo lá na Netflix, porque, enfim, é uma série de episódios curtos, não tem tantos episódios, então dá pra aproveitar bastante. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 332, batemos esse papo aqui incrível sobre a lista de Schindler. Eu só tenho que agradecer a presença aqui da Nayara, da Isabel, que vieram conversar aqui com a gente, discutir um pouco esse filme, filosofar em cima desse filme e também, né, de tudo que o mundo está vivendo hoje em dia. Tenho que agradecer de todo o coração o fato de vocês disponibilizarem o tempo de vocês, virem aqui e trocar essa ideia com a gente, que é tão importante. Espero, Isabel, que você volte cedo, que não demore 2 anos, viu? Vamos insistir nisso. Ai, gente, desculpa, eu também espero. Foi mal. Não, olha, a gente tem o maior prazer em te receber aqui, e eu queria que você fizesse o convite, né, para os nossos ouvintes, onde que eles podem te acompanhar em rede social, seus podcasts, seus sites aí, onde que você está para a galera acompanhar seu trabalho. Olha, primeiro eu queria agradecer muito o convite e agradecer o fato de que vocês não desistiram de mim nesses 2 anos. Não, jamais desistiremos. E para quem estiver ouvindo, se tiver interesse em acompanhar o meu trabalho também, eu tô no Twitter, é só procurar lá por Isabel Wittmann. Eu acho que é mais fácil deixar o link no post para eu não precisar soletrar o sobrenome, porque ninguém acerta mesmo. E também eu escrevo as minhas críticas no estantedasala.com e também sou uma das criadoras e sou a produtora do podcast Feito por Elas, que hoje já está um pouco mais expandido, um pouco mais do que um podcast, então a gente está com conteúdo escrito também no feitoporelas.com.br, que lá vocês podem acompanhar tudo que a gente tem produzido, e nesse caso em específico a gente faz um recorte de gênero falando sobre o trabalho das mulheres no cinema. Cara, sensacional, sensacional. Fica o convite para quem quiser acompanhar lá esse trabalho da Isabel, que é tão importante também pra gente, né? Pra gente entender mais do cinema nacional, internacional, enfim. E você, Nay, muito obrigado também pela sua presença aqui com a gente. E fica tranquila, sua carteirinha vai chegar, tá já em produção, em breve tá aí. Obrigada. Obrigada, Nay. Não, obrigada sempre pelo convite para participar, gosto bastante de falar com vocês. E deixo aqui #VoltaIsabel. Por favor, é verdade, vamos começar a campanha. Agradecer por estar conversando aqui com vocês de novo, sempre bom. E assim, para quem quer dar aquela força, entra no Nervos, www.nervos.com.br. A casa é humilde, mas assim, é aconchegante. A gente tá sempre aí trabalhando para tentar dar o melhor para vocês, tentando atender bem vocês. E ouvir os nossos podcasts, quando possível, ver as críticas, enfim. E para
quem quer me achar nas redes sociais é no Twitter mesmo, né? Porque já que estávamos falando de questão de, assim, de, digamos, evitar essa toxicidade, etc., o Facebook já tá um pouco abandonado, né? Só tá ali pra página. Então, se quiser me achar mesmo, pessoa física, é no Twitter, é @nai_reinaud, REYNAUD. É isso. Sensacional. Gente, obrigado novamente pela presença de vocês. Dan, obrigado também aí pela participação em mais um podcast. Valeu, eu que agradeço. Brigadão, Nai, brigadão, Isabel. Só lembrando, gente, vocês falaram, a gente fez vários paralelos, função da crítica cinematográfica, né? Não é só falar de filme que saiu, é falar de filme antigo ou mais antigo com um paralelo com o mundo atual. Então a gente tá, né? Porque tem gente que vai reclamar, falar, não, porque nada a ver, o filme de 93, vocês estão falando de hoje, tem tudo a ver e é justamente pra isso que serve. E é isso, pra todo mundo que tá ouvindo, aprendam com os filmes antigos, ouçam os podcasts e até semana que vem. O podcast Cinemação 332 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.